Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional. É aquele momento no qual o governo federal, por meio do Tesouro Nacional, oferta títulos públicos para os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, enfim, aquelas instituições que têm dinheiro. E você vai ver então qual foi a estratégia do Tesouro. Será que o Tesouro jogou a toalha e desistiu completamente do que vinha fazendo? Preste bastante atenção, porque temos novidades. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação e receba todos os nossos vídeos diariamente. Todos os dias temos um vídeo, pelo menos, aqui no canal. Sem enrolação, vamos rapidamente dar uma olhada nas taxas antes do Tesouro Direto. Veja que agora, nessa semana que começamos aqui, no dia 16, essas taxas voltaram a subir aqui do pré-fixado. Saiu de 11,89 e na data que eu gravo esse vídeo já passando de 12 novamente. Vamos olhar aqui também o IPCA, só para que nós tenhamos uma noção de como essas taxas estão. Veja que o IPCA, por outro lado, voltou a cair. Está aqui, em torno de 5,20 em compasso de espera. Vamos trazer então aqui a nossa planilha e vamos começar falando sobre a NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. Se você não sabe, no leilão do Tesouro Nacional não existe o IPCA principal, apenas o IPCA com juros semestrais. E os vencimentos que nós temos são 26, 30 e 55. Então você tem aí os três vencimentos. Um de médio prazo, um de longo e um de longuíssimo prazo, eu diria aqui para você. E vamos falar sobre cada um deles, só que antes é importante você entender que o leilão de NTN-B, ou seja, IPCA com juros semestrais, ocorre toda terça-feira, pela manhã, por volta de 11 a meio-dia. É esse o horário. Bom, vamos lá. Você já sabe que se está em vermelho, significa que as taxas caíram. Então, tanto a taxa do 26, do 30 quanto do 55 reduziram no leilão desta semana. Muito bem, além disso, o que nós temos? Veja que o volume do leilão anterior tinha sido de uma oferta de 600 mil títulos e agora foi 1.800.000. 3 vezes mais a oferta da semana passada e de outras ofertas, se você verificar que estavam baixas. Vamos lá, 100% da oferta foi comprada. Também, diferentemente do leilão anterior, que estava por volta de 80%, nessa 100% da oferta. Veja, tudo que foi ofertado foi comprado. Não estamos falando da volta 2, que não houve comprador. Muito bem, então esse aqui é o resumo que nós temos. Só que agora vamos entender um pouquinho mais dessas informações que estão aí na sua tela. Primeiro, começando a falar das taxas. As taxas tiveram redução mais forte. Então, o 2026, que é esse título aqui, ele teve uma redução de 28 pontos base, o 2030 de 25 pontos base e o 2055 de 23 pontos base. E um detalhe importante, é o segundo leilão em que nós tivemos redução das taxas, mas ainda sem voltar àquele patamar alto que nós tínhamos nos leilões anteriores. Veja que nós passamos agora nas taxas e elas estão ali, o 2026 em torno disso, 5,22, 5,23, então veja que está próximo desse valor que foi aqui do Tesouro Nacional. Nenhuma novidade até aí. A novidade que você não pode esquecer é que esse leilão foi na terça-feira e você vai ver a diferença do que aconteceu no leilão na quinta. Mas vamos prosseguir. A oferta de títulos subiu forte, como eu já antecipei para vocês. Nós tivemos uma oferta, então, de 1.800.000 títulos, bem acima das ofertas que nós vínhamos tendo nas semanas anteriores, próximas de 150 mil. E essa oferta, então, chegou bem próxima do histórico que nós tínhamos desse título há alguns meses atrás, que era de 2 milhões. Então, parecia, então, que o leilão da NTN-B indicaria nessa semana um retorno à normalidade na oferta de títulos e na compra, porque 100% dos títulos foram comprados, o que indicaria também a volta à normalidade, não somente do Tesouro Direto com as taxas reduzindo e o volume aumentando rapidamente, como também pelo desejo do mercado voltando à realidade, ou melhor, à normalidade, que é o interesse por 100% desses títulos, que é o que você poderia verificar, 100%, no outro anterior 96%, 100%, e assim se nós formos voltando é sempre próximo de 100% o histórico desse título. Só que nós tivemos novidades, e é isso que eu quero trazer aqui para você. Só que antes,
Não deixe aí de dar o seu super like, porque isso ajuda muito, muito aqui o nosso canal. E olha, se você quer se manter bem informado mesmo a respeito de PIB, de inflação, de taxa de juros e da economia brasileira e mundial, para entender para onde estamos caminhando, assista essa nossa playlist Expectativas de Mercado. Você vai entender muito do que nós estamos trazendo aqui para você. Vamos falar agora do Tesouro Selic e vamos verificar se houve mudança. Verifica aqui comigo no Tesouro Selic. Tivemos vencimento para setembro de 23 e setembro de 27. Como é que ficaram as taxas? Surpreendentemente, e aí eu chamo a sua atenção, o componente pré-fixado, que não é a taxa Selic. Esse título ele é composto da taxa Selic e de um componente pré-fixado, assim como no Tesouro Direto. Então esse componente pré-fixado que vinha caindo uma vez após a outra, veja quantas cores vermelhas você tem aqui de queda, vinha caindo sucessivamente ou no máximo mantendo, que é a cor branca, agora voltou a subir. Pela primeira vez depois de vários leilões. Então subiu tanto para o 23 como para o 27, os dois componentes pré-fixados. Veja que o volume de títulos ofertados está em 3 milhões já há vários leilões atrás. Parece que é a estratégia do Tesouro. E aí, outra questão é, qual o volume que foi comprado? 1,5 milhão de títulos, o que corresponde a 50% desse volume. Agora vamos aos comentários, porque começa a ficar bom daqui para frente. Principalmente se você der aquele super like aí. Vamos lá, os componentes prefixados subiram. Não subiram forte, eu vou até atualizar. Componentes prefixados subiram, não foi nem forte. Subiram assim, eu diria que pouca coisa, mas acabaram subindo. O volume ofertado se manteve pelo 8º leilão seguido, o que caracteriza aí uma tendência do Tesouro em manter essa oferta de 3 milhões de títulos. Assim como o percentual comprado, então, manteve-se também entre 47% a 50%. Veja que raramente era alterado. No leilão anterior foi 50%, no leilão anterior sim, caiu para 36% no leilão do dia 4 de novembro, mas foi uma exceção. Se voltarmos aqui, ó, 50%, 50%, enfim, não tivemos novidade nenhuma com relação a isso. Só que a conclusão é que é importante. Primeira conclusão, do ponto de vista de oferta, o Tesouro Nacional manteve a estratégia de ofertar 3 milhões de títulos. Isso que já vem se perpetuando durante os últimos 2 meses. O mercado voltou a comprar o percentual histórico, só que a surpresa veio aí nesse componente prefixado. Podemos estar vendo então aí uma pressão maior do mercado para um aumento da taxa Selic na reunião que vamos ter em dezembro. Essa pode ser uma suspeita, porque se você relembrar há uns meses atrás, quando a nossa taxa Selic ficou em 2%, foi quando esse componente prefixado começou a subir, porque o mercado começou a pressionar por um aumento maior. Vamos aguardar, porque ainda é muito cedo para afirmar isso daí. Vamos acompanhando aqui, analisando os próximos leilões para trazer um posicionamento mais assertivo. E agora, antes de falar das surpresas e por que eu acho que o Tesouro Nacional jogou a toalha, eu quero te trazer aqui o pré-fixado e o pré-fixado principal. Só que antes eu quero te indicar aqui, ó, as preocupações aqui do mercado com relação à possível recessão no Brasil e inflação. É isso que falou o presidente do Banco Central, Campos Neto, e o economista Celso Pastore. Assista para você entender um pouco melhor. Vamos falar então agora dele. Pré-fixado com juros semestrais, ou a NTNF. Repara comigo então que esse leilão já aconteceu na quinta-feira, no dia 18 de novembro, 2 dias depois do leilão da NTNB, que era o Tesouro IPCA. Então vamos lá. Teve leilão, então, para vencimento em janeiro de 27 e janeiro de 31, como comumente acontece. O que aconteceram com as taxas? Bom, primeiro repara que as taxas andaram subindo. As duas taxas subiram. Outra informação importante é que o Tesouro, em que pese essas taxas terem subido, ele não reduziu muito o volume. Veja que o volume era 2 milhões, caiu apenas para 1,5 milhão. Comparativamente, nós vamos mostrar os outros. Olha, 100 mil, 100 mil, 100 mil... 1,7 milhão. Então veja que o Tesouro vinha de um histórico de leilão de baixos valores. E esse aí é um valor considerado alto para esse histórico recente que nós tínhamos. Mas o que aconteceu? Todos os títulos foram comprados, ou seja, 1,5 milhão ofertado e tudo comprado pelo mercado.
Isso fez então com que o volume também se mantivesse alto, o volume financeiro. Bom, os comentários. As duas taxas subiram, tanto a taxa do 27 quanto a taxa do 31, sendo que a do 27 subiu 48 pontos base e a do 31, 38 pontos base. Olha que interessante. E aqui eu chamo a sua atenção com relação à taxa. Continuamos tendo a inversão da taxa de juros. Veja que o 2027 está 11,90 e o 2031, que é um vencimento mais longo, 11,78. Continuamos atentos a essa informação. Segunda informação importante, após 2 leilões de quedas, ambas as taxas voltaram a subir. E se nós repararmos aqui, veja, 11,90, ela voltou aqui para próximo à taxa que nós tínhamos em 28/10, que era 11,95 e que o Tesouro tinha fechado totalmente a torneira. Veja que o Tesouro não vendeu quase nada desses títulos por essas taxas estarem supostamente altas. E agora, elas caíram 2 vezes, o Tesouro aumentou a oferta, só que agora não teve como não reduzir. Veja que ficou aqui 1,5 milhão, ou seja, provavelmente o Tesouro está precisando fazer essas ofertas de títulos e as taxas não caíram, pelo contrário, elas aumentaram. Então vamos falar agora da oferta total. Ela reduziu, como vocês viram, saiu de 2 milhões para 1,5 milhão. É a maior oferta aqui que nós tivemos aqui desde o dia 10/6 em 5 meses, só que agora foi 1,5 milhão. Então ela foi uma das maiores ofertas, não foi a maior. A maior tinha sido essa de 2 milhões. Então veja aí que a oferta subiu, não em relação ao leilão anterior, mas em relação ao histórico. Todos os títulos foram comprados, voltou a comprar 100% dos títulos ofertados. E o que está acontecendo isso? Veja, 100%, 100%, 100%. O mercado tem comprado tudo do pré-fixado com juros semestrais nos últimos leilões. Mesmo quando nós estamos tendo taxa caindo ou taxa subindo, o mercado comprou tudo. Conclusão final. O Tesouro continuou com uma oferta elevada, mas ele já teve que engolir, e por isso eu digo que está jogando a toalha, teve que engolir então taxas mais altas. Se a expectativa do Tesouro era ter uma queda brusca nas taxas, realmente ele está perdendo esse jogo para o mercado. Ou, por outro lado, o Tesouro Nacional pode estar prevendo um risco ainda maior no radar, ou seja, uma possibilidade maior ainda das taxas subirem, e por essa razão baixou a guarda mesmo, preferiu ofertar nesse título. O mercado. O que nós estamos vendo aqui no mercado? Continua comprando tudo há 2 meses desse título. Título pré-fixado com juros semestrais, não importa aqui a quantidade e a taxa, o mercado está comprando tudo. E por fim, a última atenção é essa reversão dessa taxa aqui que nós continuamos observando. O título mais curto ofertando uma taxa maior do que o título mais longo. Vamos falar agora do último título, só que antes, não posso deixar de pedir para você deixar aí aquele seu super like. E olha, se você está com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, escreva nos comentários. Eu respondo todas as dúvidas e, além disso, a sua pergunta pode gerar um vídeo específico como esses dessa playlist aqui, ó. Qual a sua dúvida? É uma playlist feita especificamente para você. Para finalizar, vamos falar então aqui agora do pré-fixado principal, ou a LTN, era antigamente chamada de letra do Tesouro Nacional. Nós tivemos oferta então de abril 22, julho de 23 e janeiro de 25. Como você já sabe, o título que vence em 22 em uma semana é outubro, como foi na semana passada no dia 11, e agora nessa semana é em abril. Então o comparativo de taxas é sempre com a taxa de 15 dias atrás, diferente de julho de 23 e janeiro de 25, que é semanalmente. Muito bem, vamos então falar a respeito das taxas. Como você já pode ver, todas as taxas aqui subiram. E volto a lembrar, o pré-fixado, o leilão também aconteceu na quinta-feira, no dia 18. Esse é um detalhe importante para você diferenciar em relação à queda das taxas da NTN-B que aconteceu no leilão de terça-feira. Muito bem, então todas as taxas subiram. O volume ofertado aumentou bastante, saiu de 3,5 milhões para 6 milhões. E quase todos os títulos comprados. Só não tivemos compra aqui, ó, nesse título intermediário que é de julho de 2023. Foi quase todo, mas não chegou à sua totalidade. E o volume financeiro, então, aumentou forte. Tivemos 4 bilhões e 700, um dos maiores volumes dos últimos leilões.
Bom, tentando entender um pouco melhor, as taxas pareciam que iam começar a cair, só que o que acontece? As taxas voltaram a subir, e essa é uma informação importante para você gravar aqui. Por que essa informação é importante? Volto a dizer, o Tesouro sabe mais do que nós, com certeza, e olha, ofertou uma grande quantidade de títulos com as taxas subindo e subindo bem. Então vamos lá, abril de 22 subiu 20 pontos base em relação ao leilão de 15 dias atrás. O vencimento de julho de 23 subiu 18 pontos base em relação à semana passada. E janeiro de 25 subiu 34 não, foi um pouco mais, foram 38 pontos base. Então veja que foram aumentos bem consideráveis em relação ao leilão da última semana. Isso é o que você precisa entender aqui. E aí nós falamos do conceito da Selic implícita para abril de 22. Olhando para esse vencimento aqui, ou seja, uma taxa de 10%, é provável que nós tenhamos aí uma Selic de 9,75 para esse período, ou seja, para março de 22, a Selic pode ser essa, 9,75 por esse tipo de informação, por esse tipo de precificação. Só que tem um outro detalhe. Se nós olharmos aqui o vencimento de outubro, que foi na semana passada, 12,10%. Se nós formos olhar agora, foi para 12,2874. O que está acontecendo aqui? Se nós chegarmos aqui então e olharmos para outubro, 12,10, nós podemos imaginar então que a Selic vai continuar subindo em 2022, porque se está lá em 12%, significa que ela deve ficar pelo menos em 11,75. Então veja, sairia de 9,75 para 11,75, seriam 2 pontos percentuais de aumento. Além disso, a queda das taxas desse tipo de título durou só um leilão, ou seja, só houve queda aqui no dia 11/11 e depois elas voltaram a subir novamente. O volume ofertado, eu chamo a atenção, foi de 6 milhões de títulos. É o maior volume ofertado dos últimos 5 leilões, o que pode também indicar um reforço então da oferta desse título, mesmo com as taxas subindo pelo Tesouro Nacional. E 100% dos títulos foram comprados. Dos últimos 13 leilões desse tipo de título, em 11 deles foram comprados 100%. Somente um leilão, alguns meses atrás, que foi 95%, e agora nesse leilão dessa semana, do dia 18 de novembro, é que foi 96%. Conclusão final. A estratégia do Tesouro recomeçou a elevar mais forte a oferta de títulos desse pré-fixado principal, mesmo com as taxas nas máximas. Vamos ficar de olho, porque se o Tesouro voltou a ofertar, mesmo com as taxas subindo, só tem 2 motivos. Ou ele acha que a taxa vai continuar subindo e por isso ele está ofertando, ou porque realmente a estratégia do Tesouro de financiamento exigiu esse aumento. Será que ele entregou a toalha ou faz parte da estratégia? Já escreva aí nos comentários. E o mercado? O mercado segue comprando praticamente tudo a respeito desse título e pressionando cada vez mais por taxas melhores. Meus amigos, se você acha, então, que o Tesouro jogou a toalha, eu quero saber a sua opinião. Se não, é estratégia do Tesouro Nacional mesmo? Escreva aí que eu quero poder debater com você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo sempre com os seus filhos, com a sua família, e que cada vez mais acompanhe aqui o que os grandes investidores estão fazendo no leilão do Tesouro Nacional. Um abraço e até o próximo vídeo.